Carlos Pereira, também o seu tema inicial. Boa noite a todos, boa noite ao painel, aos telespectadores. Eu gostaria de referir dois aspectos. O primeiro, julgo que muito relevante, tem a ver com a circunstância de a Madeira ter hoje a maior taxa de desemprego do país. O INE colocou a região como uma região do país onde a taxa de desemprego mais cresceu. Nós estamos com a taxa próxima de 20% no final do ano de 2012. Ao mesmo tempo, percebemos que num ano verificou-se uma distribuição de 17 mil postos de trabalho, ou seja, a Madeira perdeu 17 mil postos de trabalho, o que é de facto um valor significativo. Isto significa que a região não está com capacidade e não está a mostrar capacidade de criar novos postos de trabalho e, pelo contrário, está a destruí-los. Isto é de facto um dado muito preocupante e, em paralelo a tudo isto, o que verificamos é que o Governo continua entrincheirado na quinta vigia a tentar encontrar botes expiatórios para todas as questões que vão surgindo à volta dele. E isso, de facto, é um dado muito preocupante e que merece uma reflexão das pessoas e, sobretudo, dos partidos, que têm que ter agora energia para tentar ultrapassar esta questão. Uma segunda questão muito importante é o ambiente em torno de Alberto João Jardim. E queria referir-me, em particular, ao evento, ao momento que aconteceu na Nazaré, de vários apupos à volta de Alberto João Jardim, algo relativamente inédito, e sobretudo a reação do Presidente do Governo, que demonstra um governo, um Presidente de cabeça completamente perdida, que já chamou este povo de povo superior e agora tem a ousadia de chamar este povo, ou de transformar este povo num povo abaixo de cachorro. São estas as palavras de Alberto João Jardim, não sou eu que digo, e isto é de facto muito preocupante, muito grave, é inédito, e isto pode querer significar de facto o fim de um ciclo, o fim de um trajeto que ameaça acabar muito mal para o PSD, para Alberto João Jardim, mas infelizmente que está a ter consequências gravíssimas nas pessoas, e isto pode eventualmente acabar numa situação bastante preocupante. Para o Partido Socialista também, penso que já deu entrada, inclusivamente a moção apresentada pelo Partido Socialista. Quais são os termos centrais dessa moção? Bom, de facto já deu entrada hoje a moção de censura do Partido Socialista. Queria dizer que, obviamente, as moções de censura não são nenhumas corridas de 100 metros para ver quem chega primeiro. Eu acho que é... A expressão foi minha, portanto... Claro, o Estatuto Político Administrativo da região permite que qualquer grupo parlamentar possa apresentar uma moção de censura com os argumentos que achar relevante relativamente ao Governo, e julgo que isso é um direito legítimo de qualquer um dos partidos, seja do CDS, do PTP, do PS. Naturalmente, mas também é legítimo... A questão não era de pôr em causa os direitos que os partidos têm. Também é legítimo que os diferentes partidos tenham destas matérias visões distintas, ou seja, o Partido Socialista pode querer censurar o Governo por um aspecto e o CDS por outro aspecto diferente, e portanto há aqui também uma margem de manobra relativamente àquilo que é o conteúdo das moções de censura. É evidente que, e eu gostaria de fazer esse comentário que me parece relevante, o que disse o Sr. Deputado Roberto Rodrigues, parece-me que o PSD, Roberto Silva, perdão, com o Sr. Deputado Roberto Silva, parece-me que o PSD está, enfim, um bocadinho, como disse e repito, de cabeça perdida, porque o Sr. Deputado Roberto Silva, e eu já ouvi alguns comentários sobre isso de alguns deputados do PSD, diz que, bom, os partidos políticos não esperaram pela confirmação do Ministério Público, como se isso fosse necessário nesta altura, e eu já explico porquê, mas o PSD também não a esperou e apresentou uma moção de confiança. Ora, há nisto algum paradoxo, é porque se as moções de censura deveriam de esperar pela decisão do Ministério Público, ora, as moções de confiança também, e portanto eu julgo Parece que as moções de confiança, a moção de confiança é uma reação às moções de censura. Eu também não sei o que é primeiro, se a moção de confiança do PSD já entrou ou não, enfim, eu acho que esta justificação, aliás, a moção de confiança entrou primeiro do que as moções de censura, e portanto parece-me que de alguma maneira há um paradoxo. Ganhou a corrida, não é? Ganhou a corrida, há um paradoxo nesta questão, mas há aqui uma questão importante que me parece importante sublinhar, é que os madeirenses já não consideram o Dr. Alberto João Jardim um anjinho, é preciso que se note isso. Essa história que o PSD gosta muito de divulgar, de que isto é um ataque ao Sr. Dr. Alberto João Jardim, já ninguém compra essa ideia. Já ninguém compra essa ideia. E ninguém compra essa ideia, porque há aqui um dado muito importante que o Sr. Deputado também quis fazer passar a mensagem de que os 1.100 milhões de euros caíram do espaço, que não houve, ninguém escondeu 1.100 milhões de euros. Olha, eu quero lembrar que o Sr. Procurador, em 2011, da República, Pinto Monteiro, que já saiu, foi ele que avançou com um processo de crime contra o Governo Regional na altura, não tinha dúvidas sobre a circunstância de ter sido escondido 1.100 milhões de euros. Aliás, não há dúvidas do Procurador, como não há dúvidas do INE, como não houve dúvidas do Banco de Portugal, como não houve dúvidas do Eurostat da União Europeia. E, portanto, parece-me que, afinal, só o Governo Regional do PSD que tem dúvidas sobre estes 1.100 milhões de euros. Aliás, eu quero lembrar que esses 1.100 milhões de euros tiveram um impacto
terrível nas contas nacionais, como sabem, no déficit de 2008, no déficit de 2009 e no déficit de 2010 da República, nem sequer fui da região, fui da República, num momento crítico para Portugal, que estava a meio de um resgate financeiro, como se sabe, em 2010. E, portanto, isto é de facto de uma gravidade extrema. Mas mais, o Tribunal de Contas, em 2012, fez um acórdão e publicou um acórdão em que acusou o secretário-geral das Finanças, o chefe de gabinete do ex-secretário-geral do Gabinete Social Santos Costa, o ex-secretário-geral Santos Costa, a Direção Regional de Contabilidade, a Direção Regional de Orçamento, culpou estas 5 pessoas por serem causadoras da dívida oculta. E, portanto, isto não é um processo menor, isto é um processo que já está a correr nos tribunais, já correu no Tribunal de Contas. O TCIAP esteve na Madeira com 25 GNRs e saiu daqui um avião militar cheio de documentos para o Terreiro do Paço. Não sabemos o que aconteceu com isso, mas os documentos estão no Terreiro do Paço e foram investigados. E, portanto, isto não é uma coisa menor, nem é um fantasma. Isto é algo que ocorreu de facto. A Madeira tem hoje um problema muito grave decorrente da dívida oculta e, portanto, é indispensável que os madeirenses percebam o que é que se passou. E esta tentativa que o PSD tem sempre de ocultar aquilo que são os seus erros e as suas prevaricações tem de acabar algum dia. Sobre o PS e sobre a moção de censura, é preciso que se diga de forma muito clara o seguinte: o PS Madeira liderou sempre, e isso parece-me consensual e todos concordarão comigo, basta observar aquilo que se passou na Assembleia, liderou sempre aquilo que há denúncia sobre a dimensão da dívida. O PSD, desde sempre, diz que a dívida é muito menos do que aquilo que era. E desde sempre o PS tem vindo a demonstrar que a dívida pública regional é sempre superior àquela que o PSD apresentou. Ora, eu quero lembrar que, por exemplo, em 2010, o PS apresentou uma comissão de inquérito na Assembleia, e eu estou sempre a repetir isto porque isto é muito importante, que lembrou que a dívida ultrapassava os 6 mil milhões de euros, e o PSD veio dizer que era apenas 2 mil milhões de euros. Para 4 meses depois, apenas 4 meses depois, não sabemos o que é que se passou, a Inspeção-Geral de Finanças ter vindo dizer que afinal eram 6,3 mil milhões de euros. Ora, este é o fulcral da questão. E, portanto, o PS tem toda a legitimidade, perante a circunstância que estamos a viver, de dizer basta, é preciso protestar perante esta situação e é preciso encontrar responsáveis nesta situação, porque a Madeira não pode continuar a ser governada por governo destas. Mas a moção de censura é uma consequência e as notícias dão conta de eventual constituição de arguidos por parte dos membros do Governo Regional. A razão fundamental pelo qual o PS apresentou já a moção de censura, independentemente da decisão do Ministério Público, é muito simples. É que o Governo da Madeira já é um governo sem nenhuma credibilidade. Nós sabemos isso e constatamos isso todos os dias. Constatamos isso na dificuldade de negociação com Lisboa, na dificuldade de trazer para cá o dinheiro que nós precisamos, na dificuldade de poder impor medidas que são mais favoráveis e mais amigáveis para os madeirenses. Isso acontece todos os dias. Percebemos isso. O Governo Regional disse há bocadinho, e volto a dizer, está entrincheirado e ninguém lhe liga absolutamente nenhuma e o Governo não consegue falar com o Governo da República. Isto é um sintoma de baixa e de pouca ou mesmo nenhuma credibilidade. Ora, nós não podemos ter agora, além de termos um Governo com pouca credibilidade, temos um Governo sob suspeita. Temos um Governo de suspeitos. Ora, como é que é possível, perante os desafios que a Madeira tem, estar perante um governo que, além de não ter credibilidade, agora é um governo que está sob suspeita? Isto é muito grave. Dizer que sejam, enfim, mas politicamente... Já são condenados, não é? Mas, Gil Rosa, isso é muito importante, essa observação que fez, porque eu quero dizer que o que nós estamos a fazer do ponto de vista de moção de censura não é um processo judicial, é um processo político. O processo judicial é uma matéria que vai correr no Ministério Público. Nós não temos nada a ver com isso. Agora, o que veio a público, e eu não quero discutir a forma como veio, porque veio, isso já não é um problema nosso, mas o que veio a público colocou este governo sob suspeita. E um governo sob suspeita, ainda por cima, todo o governo não tem nenhuma condição para, daqui para a frente, fazer política coerente e fazer política em prol dos madeirenses. E esta é que é a razão fundamental desta intervenção. Até porque isto é um debate, portanto... Sim, desta intervenção do Roberto é para todos Silva. falarem. Dizer uma coisa que ficou claro na sua intervenção é que se o Governo Regional procura com tanta acérrimo essa legitimidade e que tem tanta confiança que os madeirenses voltarão a lhe dar a confiança, o que devia de fazer não era uma moção de confiança. Era se demitir do Governo e decidir e pedir ao Presidente da República. Deixa-me terminar. E pedir ao Presidente da República para convocar eleições antecipadas. Aliás, fez-lo em 2007 com total confiança. Fez um autêntico referendo à Lei de Finanças Regionais em 2007 e saíram bem-sucedidos. Portanto, se tem tanta confiança que os madeirenses... Sr. Deputado, se tem tanta confiança que os madeirenses lhes darão o voto outra vez, o que tinham a fazer era pedir ao Sr. Presidente da República para convocar eleições antecipadas e, obviamente, ver-se-ia o que é que diriam os madeirenses sobre essa matéria. Agora, há algo que o Sr. Deputado pode tentar levantar os fantasmas que quiser para fugir da questão objetiva que é da ocultação da dívida feita por este Governo. Aliás, eu percebo que o Sr. Deputado tenha estado muitos anos do Porto Santo e se calhar tenha estado muito distante desta realidade e não percebeu bem o que é que se passou na Madeira. Mas o que se passou na Madeira foi muito grave. O que se passou na Madeira foi que desde o ano 2000 o seu Governo, com o seu voto, com o seu apoio e agora com o seu apoio
na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, tem desde o ano de 2000 endividado a região na ordem dos 600 milhões de euros por ano. 600 milhões de euros por ano significa 15% do PIB da riqueza total da região. E esse dinheiro tem sido aplicado da forma mais estapafúrdia possível. Porque os resultados são os que estão à vista de todos. E mesmo mais grave do que isso, quando não conseguiram fazer esse endividamento, usaram esquemas financeiros e engenharias financeiras que gerou esta dívida oculta. Sabe esta dívida oculta onde é que tem origem? Naqueles chamados encargos assumidos e não pagos. E o senhor deputado ainda teve o desplante de falar que os deputados votaram contra os orçamentos. Como é que se poderia votar a favor? Como é que se poderia votar a favor de orçamentos que eram totalmente manipulados pelo Governo Regional, que aliás foi confirmado pelo Tribunal de Contas, manipulados pelo Governo Regional, que tinham receitas empoladas precisamente para poder acomodar despesas que não tinham dinheiro para poder pagar. Isso é perfeitamente assim isso que aconteceu. Isto não é expediente. Não é expediente. Não percebe nada do que está a dizer, porque o Governo da República nunca utilizou nada disso. O Governo da República, para ter uma ideia, só para perceber bem, os orçamentos de Estado... Mas receitas empoladas não é uma ilegalidade. Calma. Os orçamentos de Estado, Gil Rosa, os orçamentos de Estado têm normalmente, em termos de execução e orçamento, uma diferença entre 3% a 4%. Os orçamentos regionais têm 20%. Sabe o que é que isso significa? Significa que o Governo Regional colocava receitas acima daquilo que era, mas isso todos os anos eram alertados pelo Tribunal de Contas, receitas acima daquilo que era possível obter e, a partir daí, conseguia acomodar despesas. O que é que acontecia no fim do ano? Encargos assumidos e não pagos. Como não tinha dinheiro para pagar, o que é que fez? Pediu aos senhores às empresas para esperarem. E as empresas esperaram, sabe quantos anos? 7 anos. O que é que aconteceu aí? O que aconteceu foi em 2010. O Governo Regional começou a perceber que as empresas estavam a pressioná-lo naturalmente para pagar, porque as empresas andavam a pagar juros ao banco, andavam, obviamente, com a situação difícil do ponto de vista financeiro. O que é que fez o Governo Regional? Aquilo que nós chamamos de acordos de regularização de dívida. Foi aí que o INE e o Banco de Portugal descobriram esta dívida oculta, porque a dívida simplesmente não aparecia nos relatórios do Tribunal de Contas porque as faturas estavam escondidas. Era como o Governo Regional tivesse agarrado nas faturas. Senhor Deputado, deixa-me só terminar. Era como se o Governo Regional tivesse agarrado nas faturas e tivesse metido debaixo do tapete ou dentro da gaveta. Foi isso que aconteceu e fez durante 7 anos. Como é possível um governo, e Vossa Excelência fala-me em credibilidade, como é possível um governo esconder 1.000 milhões de euros durante 7 anos? São 20% do PIB da riqueza regional. E o senhor deputado ainda me está a dizer que os madeirenses continuam a confiar num governo destes e devem confiar num governo destes. Quando a própria Justiça não confia. O Partido Socialista da Madeira há uma coisa que não fará nunca. Não fará nunca, porque isto, e volto a dizer, não é um processo judicial. Isso é com a Justiça e com o Ministério Público. Isto é um processo político. Quando há um governo que esconde do escrutínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira mais de 1.000 milhões de euros e que essa dívida oculta, como hoje se conhece, gera um plano de ajustamento económico e financeiro com a dimensão que nós temos hoje, com o choque fiscal com a dimensão que nós temos hoje, com uma redução de investimento público com a dimensão que nós temos hoje e com consequências no desemprego, nas falências, na pobreza da Região Autónoma da Madeira, o PS de Madeira não pode ficar calmo e sereno à espera que o senhor Presidente do Governo apresente uma moção de confiança aos seus deputados. É curioso, vamos ver se os deputados todos votem. Não, aos seus deputados. Aliás, isto é uma espécie, eu diria, Sr. Deputado, que isto é uma espécie de juízo em causa própria. Os senhores apresentam, não estão à espera que o PS ou o CDS ou o PTP vote a favor de uma moção de confiança. Seria uma coisa um bocadinho estapafúrdia. Aliás, eu não sei se os senhores têm a certeza que todos os deputados do PSD votam a favor da vossa votação de confiança. Pelo menos em consciência não deverão votar todos. Aliás, eu até fazia um apelo. Deixa-me só terminar, Sr. Deputado. Eu até fazia um apelo ao Sr. Deputado, que sei que tem consciência das coisas e da gravidade que estamos a falar, que faça aquilo que os madeirenses esperam de deputados com consciência limpa e que estejam a trabalhar em prol da Madeira, que é votem contra essa moção de confiança. Vote contra essa moção de confiança. Faça um serviço à Madeira. Não pense mais no seu partido. Faça um serviço à Madeira, aos madeirenses e garanta de uma vez por todas que nós acabamos e fazemos uma ruptura com este governo que há 10 anos... de confiança até mesmo na hipótese de ser votada contra, portanto, de certa forma de ser rejeitada, enfim, ao que parece, do ponto de vista estatutário, não retiraria... Gil Rosa, isso faz-me lembrar só para relembrar, só para precisar isto, mas só para precisar isto, não se preocupe, senhora deputada, eu já lhe deixo falar, é só para precisar esta questão, esta questão constitucional. Esta questão constitucional é importante, porque andamos nós aqui, de facto, todos os partidos da região, com moções de censura e moções de confiança, quando o que está aqui verdadeiramente em causa nem sequer é o Sr. Representante da República, é onde é que está o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem o dever de olhar para o que se passa na região autónoma da Madeira, em que há um governo, goste ou não goste, se tem ou não tem um Ministério Público indiciado já estes senhores do Governo Regional. Tem que intervir no sentido de clarificar esta questão. Mas também a opinião da deputada Raquel Coelho, que está a pedir a palavra.